Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil aqui do GETUSP, e a gente fala hoje sobre alienação fiduciária. Bem, antes do início da aula, cabe aqui uma menção, que essa é a nossa centésima aula. Então, a você que está nos acompanhando, seja durante o curso inteiro, lá desde o começo, ou seja aqui pontualmente, eventualmente em uma aula ou outra, ou que seja começando agora, convido a assistir o curso inteiro, porque ele foi pensado para ser ligado um no outro, a gente sempre está fazendo referências a coisas passadas, e a todos que estão acompanhando eu agradeço imensamente aí a persistência em tentar aprender o direito civil na preparação para o exame de ordem, ok? Muito bem. Vamos ao assunto da aula, é a alienação fiduciária. Seguinte, a alienação fiduciária ela é uma modalidade super comum e com grande incidência no nosso cotidiano, certo? Ela é uma das modalidades que mais garantem o credor, porque ela vai pressupor a transferência de uma propriedade do devedor para o credor, até que a dívida, até que a relação obrigacional seja adimplida. Então veja, é uma espécie de propriedade resolúvel, porque uma vez que foi encerrada a relação obrigacional, da melhor forma possível, espera-se, esse bem retorna à propriedade do devedor. Ela pode versar sobre bens móveis, pode versar sobre bens imóveis, e ela não exige a tradição. Então, a posse continua no devedor. Continua com o devedor. Bem, vamos lá. Vamos entender isso aqui nos nossos exemplos. Você vê que para entender direito real de garantia pressupõe muito desenho, Então, vamos lá. A alienação fiduciária é o seguinte. Vamos imaginar que você comprou um carro novo. Esse é um exemplo bastante corriqueiro, Um carro de uma porta só. É um compacto. Muito bem, você comprou um carro novo, mas você não pagou ele à vista, você não tinha esse dinheiro, Então, veja aqui, você acabou de adquirir um carro, está aqui no carro novo, está super contente, Não sei se dá para ver aqui o sorriso. Deixa eu reforçar o desenho. Você comprou o carro novo. Ups. Cadê o olho? Tá saindo um olho aqui, gente? Tá parecendo um monstro isso aqui. Então, você comprou um carro novo, Tá super contente, tudo mais. E aí você, tá pilotando o carro, só que você não pagou o carro à vista. Você fez uma dívida. Então, vamos imaginar que o carro custa 3 dinheiros, certo? E aí você, sempre, fazendo a ressalva aí para o nosso termo dinheiros, que tem só fins didáticos, nunca utilize isso numa prova, pelo amor de Deus. E aí você... tá muito vermelho, Tem muita coruja. E aí o que vai acontecer? Quem te emprestou o dinheiro, vamos imaginar, exemplo mais comum, É o banco. Isso não é necessariamente exclusivo de banco, tá? É possível que haja a constituição dessa relação de direito real de garantia por outras pessoas físicas ou jurídicas. Mas, no nosso exemplo, é o banco. O banco te emprestou esse dinheiro e você vai pagando aos poucos, Então, uma prestação, 2 prestações, 3 prestações. Ótimo. Pela alienação fiduciária, então vamos lá, Aqui é um contrato de compra e venda. Então, o que isso significa? Significa dizer que você pegou esse automóvel que pertencia, Então aqui, pertencia a uma montadora... Não, como é que é o nome, gente? Concessionária, Então, você pegou o automóvel que pertencia a uma concessionária e, por meio do contrato de compra e venda, você vai transferir a titularidade, Então, você transfere a titularidade para você, Que no caso é esse sujeito aqui feliz que está no carro. Só que você, por força desse empréstimo, só que você vai pagar essa concessionária com o dinheiro do banco. Então o que o banco vai lá? Ele vai lá e dá lá os 3 dinheiros do valor do carro e tira a concessionária aqui da jogada.
mas ele firma um contrato de alienação fiduciária com você. Então, o que ele vai dizer? Em vez da propriedade ser transferida da concessionária para você, olha só o que vai acontecer. Você sai da jogada. O banco não pagou a concessionária, então ele vai cobrar o preço por isso, ok? O que ele vai dizer? Da concessionária, que é a proprietária do veículo, o veículo vai ser transferido para o banco. Ele vai ser o proprietário, ok? E aí, só que ele só vai ser este proprietário, então ele passa a ser o dono do seu carro. Vamos apagar aqui para não ficar muito confuso, como sempre fica, né? Só que ele vai ser o proprietário, certo? Ou seja, a transferência da titularidade, então ele vai ser o proprietário. Então, a transferência da titularidade vai acontecer para ele, mas vai ser por força de um contrato de alienação fiduciária que ele vai fazer com você, certo? E aí, o que vai acontecer? Enquanto você não paga essas prestações, né, enquanto elas estão em aberto, o que essas prestações elas são? Relação obrigacional. Você tem a obrigação de pagar essa quantia para o banco. E ele vai dizer que enquanto você não pagar essa obrigação, este bem vai ficar em nome dele. Mas, por que então a gente fala que é propriedade resolúvel? Uma vez que você quitou, então pagou essa, pagou aquela e pagou aquela outra, a propriedade do banco vai ser, então, pagou as prestações, tudo bonitinho. A propriedade do banco vai ser resolvida. O que a gente viu que é resolução? É extinção, não é? Ficou feio esse parágrafo, esse parênteses aqui. É a resolução, é a extinção. Então, ocorrerá a extinção da propriedade do banco em favor de quem? Seu. Então, a alienação fiduciária, ela vai dizer que por quanto perdurar a dívida, que são aqueles 3 dinheiros ali, enquanto existir essa dívida, o proprietário vai ser aquele que quer ter a garantia sobre uma relação obrigacional, no caso é essa aqui. Mas uma vez que isso se extinguiu, essa propriedade ela vai ser resolvida, ou seja, a transferência vai para quem inicialmente se desejou, que é o cara que comprou o carro por meio do contrato de compra e venda, ok? Coisa importante, a posse fica em nome não do banco, mas vai ficar aqui nesse exemplo deste sujeito aqui. O banco não quer seu carro, não quer ficar pilotando seu carro novo, ele quer que você use seu carro novo, ele só quer que você pague as prestações. Então, a propriedade fica para ele, mas a posse fica para aquele que firmou esse contrato de alienação fiduciária, ok? Outra coisa importante, quem que é proprietário deste bem? É o banco, certo? Então, como consequência disso, olha só como o estudo das coisas ela obedece a uma lógica e tem um sentido. Como consequência disso, veja, a gente disse que as relações de direito real são feitas para garantir o direito obrigacional. Vamos imaginar que você não pagou as prestações. Você não pagou, qual que é a situação que você tem? Ok, você está pagando as prestações de direito obrigacional, mas o banco ele é o proprietário, certo? Então, como ele tem a propriedade, ele vai poder exercer um dos direitos inerentes à propriedade, que lembra que a gente disse que é reivindicar a coisa e determinar que está sobre a posse injusta? Olha só, quem que está em posse? É você. Então vai caber aqui, né, a propriedade do banco, caso haja o inadimplemento da relação obrigacional, a ação, e aí são duas ações. Nesse caso, que é um bem móvel, vai caber a ação de... vai caber aqui, no caso que é um procedimento cautelar, né, de busca, que é que chama-se, né, de busca e apreensão para bem móvel. Mas e se em vez de bem móvel, se eu não tivesse financiado um carro, por exemplo, né, tivesse firmado um contrato de alienação fiduciária de um carro, mas sim de uma casa, né, de um bem imóvel. Então aqui uma casa
e você está em posse dela. Aí, o remédio jurídico que o banco vai usar... Ops, esse amarelo é ruim de enxergar. Já não vai ser mais a ação, não vai ser mais a busca e a apreensão. Mas vai ser, veja só, reintegração de posse. Por quê? Porque ele é o proprietário e você é a posse. Olha como a matéria se linka. Um dos poderes da propriedade a gente viu que é reivindicar em face de terceiro que está exercendo posse ou detenção injustamente. Olha, é uma situação em que está se exercendo injustamente. Por quê? Porque você descumpriu com uma relação obrigacional que era garantida por esse Instituto da Alienação Fiduciária. Então, quando a gente fala desse assunto que deixa muita gente de cabelo em pé, é justamente isso que a gente quer dizer. Você constitui uma relação obrigacional, só que o seu credor, para garantir o pagamento dessa relação obrigacional, vai ficar mais do que com uma gratificação, um perto, etc. Ele vai ficar com a propriedade em si, a titularidade. A transferência da titularidade vai ser feita do devedor para o credor, para ele. É ele que vai ser o dono. Vai constar lá no documento, na escritura, que o dono é o banco. Mas a posse é sua. Então você vai continuar morando no seu imóvel, você vai continuar usando o seu veículo como bem entende. Inadimpliu o direito obrigacional, deixou de pagar as prestações, aí o banco ou a outra empresa, né, que o banco é mais comum, vai poder exercer em face de você um poder inerente à propriedade. Olha, por isso que essas instituições gostam de firmar esse contrato, porque o direito de propriedade é um direito que traz consequências mais gravosas, mais importantes, mais impactantes. Se for bem imóvel, busca e apreensão. Se for bem imóvel, reintegração de posse, ok? Então veja, é exatamente isso que é este bicho de 7 cabeças para muita gente, que é esse monstro, na verdade, de 7 cabeças para muita gente, que é a alienação fiduciária. Eu espero que com esse exemplo tenha ficado bastante claro. Rapidamente a gente fala agora de um outro instituto, uma outra espécie, que é a enfiteuse. A enfiteuse, ela também é um direito de garantia, mas ela é um direito real de fruição, tá? A enfiteuse já não existe mais no nosso ordenamento no sentido de possibilitar a constituição de uma nova enfiteuse, tá? Mas ela é basicamente o seguinte: há uma transferência dos poderes da propriedade, todos os direitos do domínio são transferidos a um terceiro, àquele com quem você vai constituir essa relação de direito real. E tem mais uma consequência: a enfiteuse ela é perpétua. Então, ela passa de um herdeiro para o outro. Uma vez constituída essa enfiteuse, não tem como se desconstituir, ela é perpétua, ok? Então, ela é uma espécie de transferência de titularidade sem a transferência da titularidade. A única coisa que não vai, né, a gente disse, né? Do que é composto o direito de propriedade? O título, né? Registro de imóveis, o documento lá do seu carro fala que isso é o título, mais os poderes da propriedade. Então, na enfiteuse não tem a transferência do título, mas tem a transferência de todos os direitos da propriedade. Esse instituto ele não foi recebido pelo novo Código Civil, mas como a enfiteuse tem essa característica de ser perpétua, de passar por geração em geração, aquelas que já foram constituídas, elas permanecem, ok? Mas não é um instituto de grande importância também para o exame de ordem, não recomendo uma análise mais aprofundada, justamente porque, além deste nome horrível, ela não foi recebida pelo nosso novo Código Civil, ok? Na próxima aula, que não vai ser tão especial, porque não é a 100ª, a gente continua estudando as espécies de direitos reais. Convido vocês, né? Agora um convite que tem um pedido especial, porque é uma aula especial, a continuarem compartilhando os vídeos, curtindo, se inscrevendo aqui no GTUSP, e eu agradeço a atenção. E espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até lá.